A razão de ser da igreja. Vimos na lição passada que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no louvor e no evangelismo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O primeiro versículo do capítulo 6 de Atos diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Os problemas são ocorrências naturais em qualquer lugar e até numa igreja. Enquanto a liderança sofria com as perseguições, prisões e ameaças por causa do evangelho, começava a aparecer murmurações entre os membros da igreja. Não era uma confusão aberta e evidente a todos, mas um ressentimento secreto que começava a ser compartilhado. A tão linda comunhão que impactou as multidões agora estava ameaçada. Como solucionar esse problema? Quando problemas são identificados, é preciso agir com rapidez. Versículo 2 diz assim: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Os judeus eram um povo com muita consciência social e havia pessoas que iam nas casas e faziam coletas de dinheiro e donativos para ajudar pessoas em privação de alimentos e bens necessários para a sua própria sobrevivência. Ao que tudo indica, os apóstolos estavam fazendo esse trabalho, mas a igreja crescia. A igreja cresceu muito. Os apóstolos compreenderam que não podiam trabalhar sozinhos. Então agiram rápido, convocando a igreja e apontando as soluções. A solução dos problemas da igreja exige foco naquilo que é importante. Versículo 2: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. Eles precisavam se dedicar à palavra de Deus. A tarefa de servir às mesas, uma expressão que pode indicar a distribuição de alimentos por eles, era importante, mas não mais importante que a oração, o estudo da palavra e a pregação. As estruturas na igreja surgiram à medida que houve necessidade. Não foram criadas assim sem um motivo ou apenas para constar. O versículo 3 define uma regra para todos os que devem servir na igreja em algum ou em qualquer função. Mesmo nas tarefas mais simples, devemos escolher tais irmãos. Os critérios são boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Reputação refere-se a como a comunidade comenta sobre essa pessoa. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria tem a ver com seu compromisso espiritual e a capacidade para a função. Os apóstolos entendem que as tarefas de ajuda social são algo importante e que não devem parar, mas que devem ser realizadas por aqueles que não são responsáveis pela pregação da palavra. A solução dos problemas da igreja necessita de homens comprometidos com Deus e com a sua igreja. Versículo 5. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Foram escolhidos 7 homens dentro do critério estabelecido. Os 7 escolhidos, pelo que afirmam alguns comentaristas, eram judeus de fala grega, o que acabaria com as murmurações. Após a escolha, os apóstolos os consagraram, orando e lhes impondo as mãos. Como resultado, o verso 5 afirma que a palavra de Deus se espalhou e o número de discípulos continuou a crescer, inclusive atingindo grande número de sacerdotes. Quando a igreja possui pessoas comprometidas com Deus e a sua igreja, o resultado é o crescimento. O tema principal de Atos 8, de 1 a 8, e de todo o livro de Atos, é como Deus trabalha contra todas as probabilidades para cumprir sua missão. Estevão, um dos diáconos escolhido, um dos 7 escolhidos, foi morto a pedradas, E Saulo estava ali consentindo na sua morte. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja.
Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Capítulo 8, versículos de 1 a 4. Deus faz a perseguição servir a sua missão. A perseguição foi o vento que atiçou o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, promoveu-a. A morte de Estevão provocou grande perseguição sobre a igreja. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia terrível para os crentes, mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual e o cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lucas registra que Saulo assolava, devastava a igreja. O verbo assolar descreve um animal selvagem despedaçando sua vítima. Uma crueldade sádica e violenta. Saulo não poupava nem as mulheres, também as lançava nas prisões. Ele buscava a prisão e a morte de suas vítimas em Jerusalém e fora dela. A perseguição provocou grande dispersão. Versículo 4. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle. A palavra traduzida por dispersos é o termo usado para indicar sementeira, semeadura, espalhar sementes. A dispersão produziu poderosa evangelização. A perseguição dispersou os crentes que saíram pregando a palavra. Os cristãos de Jerusalém eram sementes de Deus e a perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem frutos. Os apóstolos sozinhos não poderiam ganhar o mundo. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A perseguição não produziu tristeza, por mais absurdo que pareça. Ela produzia alegria. Que nem diz lá no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. A alegria sempre esteve presente na trajetória do povo de Deus, independentemente das circunstâncias, pois ela é incondicional. Veremos em estudos mais adiante, no capítulo 16 de Atos, a experiência de Paulo e Silas que foram espancados, torturados e presos em Filipos. Essa situação não gerou revolta ou tristeza, mas fez com que aqueles dois homens de Deus pudessem cantar hinos de louvor ao Senhor. A igreja do Senhor vive pela fé, movida pela alegria. Não são as circunstâncias que definem o ânimo do povo de Deus, pois, como diz o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12. Que possamos viver pela fé em Cristo Jesus, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que possamos viver com alegria a jornada da vida cristã, na certeza de que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que nos será apresentada. Romanos 8:18. Amém, meus irmãos.